Bom dia a todos. Meu nome é Sérgio, eu sou diretor executivo do Grupo GH23 e respondo pela fábrica Eplast, localizada no estado de Pernambuco. A nossa tecnologia, ela foi uma das precursoras a tramitar dentro do ambiente SINAT e a gente tem um modelo de negócio muito particular. Então, a gente é uma indústria que transforma PVC e, por conta disso, por força da lei, a gente é proibido de executar obra. Então, a gente se resume à atividade de transformar industrial e a gente aí depende das construtoras que vão atuar na execução das obras no mercado. Por conta disso, e a gente tem 2 fabricantes no Brasil que já dependem da técnica, que já tem a conformidade à norma de desempenho, e como havia a inscrição das 2 empresas, nós fizemos um acordo e fazemos essa apresentação de forma conjunta, por se tratar da mesma tecnologia, apenas de fabricantes diferentes. Então, seria redundante a gente ter 2 apresentações para falar sobre o mesmo assunto. Então, eu vou responder aqui pela Eplast e o Thiago por um outro fabricante. Bom dia, pessoal. Meu nome é Thiago Ferrari. Eu sou arquiteto da Base, responsável técnico, que é uma empresa, o carro-chefe da Base são esquadrias de PVC, hoje é o maior fabricante da América Latina, e sistema construtivo concreto PVC. Só um depoimento rápido, eu trabalho com essa tecnologia desde o ano 2006, e é uma tecnologia que ela não é uma tecnologia brasileira, mas ela se desenvolveu muito no Brasil, ela tem em outros países com muito uso, Canadá, Estados Unidos, Austrália, China, na América Latina, México, Colômbia, Argentina, Uruguai, enfim. E quando a utilização dessa tecnologia no Brasil começou, lá atrás, um pouco antes, lá para 2002, muita coisa aconteceu, muitos testes foram feitos, muitas tipologias diferentes, fora de um ambiente regulado. Isso foi importante porque naquela oportunidade, vou dizer que se fosse um laboratório, mas muita coisa se esgotou ali. Questões de uso, tipos de concreto, enfim, questões estruturais, questões físicas. E no ano de 2010 eu tive a oportunidade de ser o coordenador de uma obra muito importante no estado de São Paulo, uma situação muito parecida com o que aconteceu no Rio Grande do Sul, para uma escala muito menor, que foi uma enchente na cidade de São Luís do Paraitinga. A cidade foi destruída. Naquela época, a tecnologia foi escolhida pela CDHU, a Companhia de Habitação do Estado de São Paulo, para resolver essa situação em tempo recorde. Então, foi um trabalho bem importante. Eu sei que fugi um pouco do foco, mas foi muito falado na reconstrução do nosso estado ontem. Então, foi uma obra feita com tecnologia do PVC, 151 unidades em 150 dias, com utilização de parte de mão de obra mutirante das pessoas da cidade que foram capacitadas para trabalhar em conjunto com a tecnologia industrializada. E, enfim, queria deixar esse depoimento. Nesse ano de 2010, essa experiência foi o fulcro da elaboração do texto do SINAT, e a partir de lá uma evolução que o meu colega Sérgio vai explicar para vocês agora e vai apresentar. Obrigado. Pessoal, acho que todo mundo aqui conhece, já tramitou dentro do ambiente SINAT, que ele está debaixo do PBQPH, que é um programa da qualidade do Ministério das Cidades, um órgão que reúne a comunidade científica brasileira para poder avaliar tecnologias inovadoras. Lá nós somos a diretriz número 4. As 3 diretrizes anteriores se trata de ou placa de concreto moldada em loco ou pré-fabricada. Então, o primeiro método industrializado a tramitar dentro do ambiente SINAT foi o sistema PVC concreto, e a gente fica muito feliz hoje de ver lá 30 e tantos da tecnologia já realizada. Então, veja, o chamamento público que trouxe aqui, ele pediu para a gente tratar sobre alguns temas específicos e que está ligado basicamente a requisitos de norma, de desempenho, e o nosso sistema ele é caracterizado, por um sistema construtivo e inovador, não é mais, porque desde março do ano passado, aquelas tecnologias que já tinham um certo nível de maturidade, a ABNT passou a transformá-las em norma técnica. Quando você tem uma norma técnica, ela passa a ser de domínio público.
enquanto ela era do Datec, eu detinha uma reserva de mercado com o meu Datec, a base com dela, e quando ela passa a ter norma técnica, ela passa a ser considerada uma tecnologia convencional para efeito de compra pública, porque é uma tecnologia que passou a ser de domínio público. E a ideia é que as paredes elas vão cumprir 3 funções. Ela vai cumprir a função estrutural, de vedação e de acabamento final, né? Aqui a gente tem uma representação rápida que vai dar a entender como é que a gente simplificou o processo de construção. Então, a gente tem as formas de PVC que vão ficar incorporadas à parede. Eu vou introduzir aço, elétrica e hidráulica dentro dessa parede e concretar. E aí eu já tenho essa parte de superestrutura, de vedação, de acabamento toda resolvida. Esse mesmo processo na alvenaria convencional implica em montar a alvenaria, montar as estruturas, as instalações, depois argamassa, chapisco, reboco, todo aquele processo artesanal que todo mundo conhece. Essa aqui é a representação mais simples de como é que funciona a nossa tecnologia num estágio que está pronto para receber o concreto. Então, as instalações, o aço, a elétrica, a hidráulica, está tudo embutido dentro da parede e ela está prontinha aqui para receber o concreto. Aqui é uma representação muito simples e rápida da trajetória. Então, a gente tem lá o ambiente SINAT e a diretriz que define, né, as características da tecnologia e como cada tecnologia tem a sua peculiaridade, cada tecnologia precisa ter a sua própria diretriz, pela qual ela vai ser depois avaliada e certificada. Em 2013 veio a norma de desempenho, mas a gente já conhecia ela em 2010, ela já vinha em construção. Então, a diretriz número 4 ela já foi escrita olhando para a norma de desempenho que viria a ser publicada 3 anos depois. E nessa caminhada, 2 fabricantes conseguiram chegar lá, que é a certificação máxima dentro do SINAT, que é o Datec, o número 17 pertence a nós, o número 37 a base. E em março do ano passado, a gente teve 1 ano e meio, né, no grupo de trabalho da BNT. A BNT publica a norma de desempenho número 17.077. E aí, uma diferença rápida sobre como que o sistema estava caracterizado no ambiente do SINAT e como que ele está caracterizado hoje na norma. No SINAT, tratava de paredes estruturais constituídas de painel de PVC preenchido com concreto. Só que nessa caminhada, a gente foi muito além da habitação. A gente fez muita obra na área de agronegócio, telecomunicações, muita coisa na área de edificação. Então, ele deixa de ser um sistema de parede e passa a ser uma tecnologia que já foi testada e maturada em qualquer tipo de aplicação. Então, a norma já caracteriza ela como um sistema de paredes estruturais, preenchidos em concreto, para a construção de edificações. Então, eu tenho um escopo de aplicação dela bastante ampliado. E a norma também traz requisito de projeto, execução, fabricação e todo o controle tecnológico que precisa haver na aplicação da tecnologia. Aqui um espelho dos nossos Datecs, eles perdem efeito. Na medida que a gente tem a norma de desempenho, esse Datec passa a perder o seu efeito e, como fábrica, a gente é obrigado a estar fazendo as auditorias e mantendo a nossa conformidade regularmente. Cada fabricante tem um sistema de perfil para cumprir aquelas funcionalidades para a execução da parede. Então, no sistema Global House, que é o que a gente está vendo aqui, a gente tem perfil principal, perfil de canaleta elétrica, perfil de hidráulica, as peças de acoplamento e de ligação de parede. E no sistema da base, a gente tem aí uma outra família de perfil também que vai cumprir as mesmas funções. O resultado final é o mesmo, é uma parede de concreto com a forma de PVC incorporada. A sistemática dos perfis, o desenho, o sistema de acoplamento vai mudar de fabricante para fabricante. Aqui é uma representação do perfil da parede principal, né? Ambos têm 20 milímetros, né? O perfil principal de parede é um perfil de 20 milímetros, 200 milímetros, perdão. Esse é o processo de acoplamento do sistema base, que é o encaixe macho-fêmea, e à direita a gente consegue ver o nosso sistema, que é um sistema de acoplo. Então, eu vou juntar os perfis e descer apenas um acoplo para fazer a montagem do painel. Aqui é um corte representando o concreto já injetado na parede, e aqui a gente representa rapidamente o processo de instalação. Numa imagem,
a parte de armadura, e a gente tem armadura com funções bem específicas para fazer ancoragem da parede à fundação, verga contra verga, cintamento. No final, a gente vai ter uma edificação monobloco, quer dizer, todas as paredes de concreto vão estar unidas entre si por uma armadura de aço. Frisando, a gente fez um teste interessante no Peru para abalo sísmico, e a gente chegou a 6,5 sem qualquer dano na edificação, né? Porque ela passa a ser uma casa que vai vibrar, enquanto o solo está se deslocando, ela está vibrando como um conjunto integrado. Ali uma representação das instalações elétricas e hidráulicas, e a gente tem um perfil também de arremate de acabamento de portas e janelas ou de paredes de platibanda, onde a gente vai fazer a instalação de portas e janelas para colocar. Veja, a ideia é que a nossa obra começa já pelo acabamento, porque o painel de PVC é o acabamento final da fachada. Mais à frente a gente vai ver que a gente evoluiu para revestir essa parede, massar, pintar para edifício da área da saúde. Por exemplo, no hospital não posso deixar o PVC a parede como um requisito da Anvisa. Então a gente massa e pinta essa parede. É o requisito da RDC 50, onde eu não posso ter fissura na parede e tal. Então, a ideia é que de fábrica, o acabamento final da parede ele já sai pronto, né? Então, a gente conseguiu, de fato, industrializar aquela prática artesanal de assentar tijolo, tá? A gente conseguiu levar isso, de fato, para a ideia da construção. Aqui, e ontem eu tive uma reunião fora, e teve uma auditora que confundiu tecnologias naquela experiência da FMDE em 2014. Existe um fabricante chamado MVC, que tinha uma tecnologia muito frágil, que deu muito problema, e ontem ela confundiu MVC, que era o nome do fabricante, com PVC, que é a tecnologia que nós utilizamos. Vamos ver se a gente corrige esse equívoco agora. Em relação ao processo de construção, é muito simples. Eu vou fazer uma fundação, e nessa fundação eu tenho que ter o cuidado apenas de fazer a locação dos pontos no eixo de parede, para que quando a parede vem, esse esgoto possa estar exatamente colocado no eixo principal das paredes. Aí vem o processo de montagem das placas, travamento, colocação das canaletas elétricas, que vai funcionar como uma espécie de shaft. Eu vou concretar, e aí eu já tenho, olha só, a parede pronta, acabada para receber as instalações da coberta e a finalização da obra. Aqui já temos a estrutura de coberta entrando e a creche tipo B do FNDE concluída. Dos requisitos do edital, a gente está falando, eu destaquei 3 situações, que é vida útil, ampliação, desempenho térmico acústico. Por quê? A norma de durabilidade está sendo ampliada de 40 para 50 anos como requisito, e todo mundo conhece aqui o quão o concreto desempenha do ponto de vista da durabilidade. Só que nós vamos ter uma edificação onde esse concreto está confinado por uma parede de PVC. Então ele não vai sofrer os efeitos da intempérie, não vai sofrer o efeito dessa degradação. Tá? Do ponto de vista da fachada, nós incorporamos 10% de dióxido de titânio na formulação. O dióxido de titânio, dentre todos os elementos químicos, ele é o que tem o melhor desempenho na refletância espectral. O que significa isso? Significa que ele vai absorver toda a radiação UVA, que vem do Sol, e ele vai refletir toda a radiação infravermelha. Se você pegar no Nordeste, num dia de sol quente, colocar a mão na parede, ela está gelada, e você põe a mão lá no rodapé de concreto, ele está fervendo. Porque o calor não vai penetrar na parede. O titânio é o que nós usamos na pinta do carro, mas é o que nós usamos também no protetor solar, quando a gente vai para a praia para não pegar o câncer de pele. É esse produto que a gente incorpora na formulação do PVC. Nós garantimos 50 anos de vida útil na fachada sem a necessidade de manutenção. Se a fachada estiver branca por 50 anos, o custo de manutenção dessa parede é zero. Tá? E o titânio vai conferir um desempenho térmico diferenciado.
Em 2014, quando nós fizemos a avaliação aqui dentro do FNDE, e considerando que nós temos 8 zonas bioclimáticas no Brasil, e quem é arquiteto sabe que para eu ter o mesmo desempenho eu vou ter que ter abertura, sombreamento maiores, porque a realidade do Nordeste é diferente da realidade da Serra Gaúcha. Então nós conseguimos, com o mesmo projeto, atender o desempenho em todas as 8 regiões bioclimáticas do país. Quem que confere isso é o milagre da química, que é o titânio que a gente incorpora na formulação. Esse governo trouxe muito em voga a questão de obras inacabadas, são 14 mil no Brasil, e quando o governo trouxe o tema, a primeira coisa que eu falei é o seguinte: vai ter problema, porque essas obras 10 anos inacabadas, com as estruturas expostas, essas estruturas já estão condenadas. Você vai ter que demolir, reconstruir e pagar 2 vezes pelo mesmo serviço. Quando o programa quebrou lá atrás, nós fizemos um esforço com os empreiteiros e fomos aos municípios para concluir todas as obras que tinham sido iniciadas na nossa tecnologia. Hoje, no Brasil, nós temos uma obra inacabada na cidade de Queimadas, Paraíba, que era governada por um coronel local de 30 anos, e aí assumiu outro prefeito. Essa obra é no centro da cidade. O atual prefeito já está no 3º mandato, ele não quer terminar a obra por uma questão de vaidade. Eu estive há 15 dias na obra e eu fiz as fotos dela. Essa obra aqui está lá há 10 anos paralisada. Há 10 anos. Agora, eu queria chamar a atenção para o estado dela. Se tivesse vontade política, em 60 dias essa obra estaria sendo entregue, porque toda a estrutura dela está absolutamente preservada. Preservada por quê? Porque o PVC está confinando o concreto da parede, né? A gente vê que a caixa de água já tem oxidação e tal, mas as paredes estão absolutamente intactas porque a estrutura da obra está preservada. Habitação, a gente no passado, quando Minha Casa Minha Vida acontecia, a gente tem experiências muito fortes. Aqui é Coab do Paraná, muito condomínio industrial, faixa 1, faixa 2. Aqui é São Luís do Paraitinga, é a experiência que o Thiago comentou antes, em São Paulo, daquela reconstrução naquela unidades unifamiliares. Essa em amarelo é uma ampliação feita com alvenaria, então a parte de trás ela é PVC concreto, na frente ele ampliou com alvenaria convencional. Aqui já é uma casa que está emassada, pintada, ela fica com um aspecto como se fosse uma casa convencional. E aqui é uma experiência de desfavelização. Aqui à esquerda a gente tem a favela e à direita a gente tem já o condomínio, o que vai guardar para a gente a memória de uma caixa d'água que tem lá no fundo. Então, assim, na habitação a gente construiu uma história muito grande. Fora do Brasil, a gente já tem essa tecnologia avançada muito para a verticalização. No Brasil, tanto a diretriz quanto a norma restringe a TR+1. Nós temos aqui experiências de TR+2, TR+3, porque a gente faz um cálculo especial para isso, distinguir e tal. Então, a gente entendia no Brasil que a gente não tinha mercado para verticalização. Minha Casa Minha Vida voltando, a gente vai certificar, mudar a diretriz e vai ampliar o escopo dela para TR+3, +4, hoje limitado a TR+1, mas a gente tem muita experiência de verticalização com essa tecnologia, sem a necessidade de estrutura complementar. Todas as cargas descarregando diretamente em cima de paredes, tá? Postos de combustíveis, instalações comerciais, obras de ambiente marinho, porque a maresia nada mais é do que vapor de sal, tá? O PVC é o policloreto de vinila e o cloreto utilizado ali é o cloreto de sódio, né? Hoje responsável por aquele desastre em Maceió, da extração da salgema do subsolo. Então, o PVC é um material quimicamente compatível com sal. Se eu tiver uma obra em ambiente marinho ou no sertão, onde tem uma salinidade de solo muito grande, e essa salinidade sobe, corrompe o reboco, o revestimento, eu não tenho esse dano na parede, porque o PVC ele é quimicamente compatível com o sal. A gente tem um case muito legal na área de defesa e também de telecomunicações, porque as empresas de telefonia e o Exército, quando foram montar o sistema de defesa de fronteira ou ampliação da infraestrutura 4, 5G, precisavam de edificação sólida e termicamente melhor do que os sistemas que estavam lá, porque os equipamentos eram caros e exigiam um sistema de climatização mais controlado. A gente teve um processo de certificação super rigoroso, tanto no Exército quanto nas empresas de telecom, e hoje a gente responde por toda a infraestrutura de telecomunicações do Brasil. Somos um fornecedor oficial
das grandes empresas que operam a telefonia no país, produzindo shelters de telecom e da instalação do SISFRON, que é o Sistema de Monitoramento das Fronteiras Brasileiras. Uma experiência muito legal também na área de saúde, construção de UPAs, hospitais. A pandemia acelerou muito esse processo, né, porque havia um déficit de infraestrutura, então veio a demanda nessa área de saúde, e a gente também conseguiu homologar isso dentro do agronegócio, especialmente criação de animal e a criação de cavalo de raça. Na criação animal, o frango tem um ciclo de 120 dias, são 90 dias de criação, 30 dias para desinfectar o aviário para voltar novamente com o novo pintinho para criar. A gente reduziu para 3 dias esse ciclo. Então são 90 dias, porque é PVC. O cara vai lá, lavou, desinfectou, 3 dias depois ele já consegue entrar com um novo ciclo de criação. Então a gente fornece os 2 grandes grupos, hoje a BR Foods e a JBS, que são líderes mundiais na produção de proteína animal. E a questão do cavalo, eu fiquei curioso, porque quando veio a demanda, ele disseram o seguinte: olha, o cavalo de raça ele fica nervoso e ele dá coice na parede quando ele está nervoso. Só que na pata do cavalo tem uma ferradura. E a gente estava curioso para saber como é que era o comportamento dessa parede, da fachada dela, com o cavalo dando coice na parede. E aí foi feito lá os ensaios, e hoje, especialmente em São Paulo, onde esses cavalos são criados, a gente tem muita experiência de área. Aqui eu tenho foto de aviário e foto também desses criadores de cavalos. No sistema de educação, com todo respeito, a gente tem no conjunto da obra a melhor tecnologia. E não é porque a nossa tecnologia é boa, não, é porque a educação tem um requisito muito especial. A criança vai lá, risca a parede, todo dia a professora vai colocar um cartaz, e tudo que eu preciso para manter essa escola novinha é fazer a limpeza da parede. Ou com água, com produto de limpeza, ou com removedor químico. Escolas que foram pichadas, em 2 horas estavam limpas, né? Se a criança riscar com a canetinha Bic, você remove. Então, eu elenquei aqui 4 virtudes que para nós elas são especiais, e aí a educação no Brasil é o nosso grande case, a gente faz muita coisa na educação. Primeiro, custo. Tá? Em 2014, nós ganhamos a licitação aqui no governo federal, em média, com 20% abaixo do que custava o tijolo. O PVC subiu no mercado internacional. Hoje o nosso custo é equivalente, mas ele ainda é um pouquinho mais baixo do que custa a alvenaria convencional. Ontem eu comprei uma briga aqui porque essa história de que a tecnologia inovadora é mais cara, no nosso caso não se aplica, porque a gente tem hoje uma obra no SINAP e na convencional a gente consegue ser um pouquinho mais barato. Redução de prazo, a gente vai tratar disso na sequência. A gente tem um produto que tem uma performance melhor do que a alvenaria convencional, a já tem os requisitos de norma. Agora a gente tem um ganho futuro na economia da operação e da manutenção. O custo de manutenção é praticamente zero e o custo de operação você reduz em quase 70% o custo de energia para climatizar essa obra. Tá? Então a gente gera um ganho futuro para o prefeito. Essas são as creches tipo B e C. Nós fomos o primeiro a entregar em 2014 para Dilma. Fizemos obras em 14 estados. A primeira, feita em 84 dias, ela levava em média 30 meses, algumas 6, 7 anos, mas quando ela funciona bem, ela 30 meses, em cidade do FNDE. E essa é a creche tipo B, produzida em 2014, e hoje a gente produz centenas dessas tipo 1 e tipo 2 do Brasil afora. Esses são os projetos do FNDE padronizados, executados com governos do estado, municípios, e também obras financiadas hoje pelo próprio FNDE em São Paulo, Paraíba, Ceará e diversos estados. A gente hoje tem obras sendo executadas e financiadas pelo próprio FNDE. Creche tipo 1, creche tipo 2. Essa é a escola de 12 salas, nesse caso mais 3, porque ela tem um bloco de 3 salas no fundo, ela está com 15 salas, projeto padrão do FNDE. Essa obra foi feita em 6 meses. Igaraçu leva o nome do marido da governadora que faleceu no dia da eleição. Essa aqui é a creche padrão do governo de São Paulo, na época da gestão do governador Alckmin. A gente acabou fazendo centenas de obras e foi o grande parceiro do governo de São Paulo. É uma creche toda em concreto armado, era uma obra difícil de ser executada, e a gente tem um case bem legal em São Paulo. Sorocaba, essa aqui é a verticalização que eu falei para vocês.
A Universidade do Estado do Rio de Janeiro, lá tem um decreto do reitor para só fazer obra para a nossa tecnologia, porque Campos é uma região muito quente. Então, na educação, isso aqui é Cametá-Pará. 9 escolas em ilha, naquele ambiente, com toda a logística e a dificuldade que é fazer obra lá na região amazônica, tendo que transportar material para o rio. São 9 escolas sendo feitas em ilhas, na cidade de Cametá, no Pará. Olinda, Santa Catarina, um centro para atender a criança autista, Instituto Federal do Maranhão, a gente está hoje com várias obras no Instituto Federal, e aqui o resumo da comparação. Eu tenho a creche tipo 1, tipo 2, a planilha atualizada no convencional, no e no PVC concreto. Em todos os casos a gente é mais barato, dependendo do estado, é mais ou menos, porque a SINAP varia de estado para estado. Pediram também um cronograma. Então, essa creche tipo 1 a gente tem executado em média em 4 meses, a creche tipo 2 em média em 3 meses, a parte da edificação dessas obras. Eu não tenho dado o convencional em quanto tempo ela consegue ser executada, mas a gente, independente do porte da obra, em 30 a 40 dias ela já está debaixo da cobertura. Então, você faz uma fundação, monta concreta a parede muito rápido e já coloca a cobertura lá. Aí pode chover porque você vai finalizar a obra de maneira protegida. Essa é a fábrica, é o fabricante base no Rio Grande do Sul. Essa fábrica foi inaugurada agora recentemente, né, Tiago? Em janeiro, essa ampliação. E a capacidade hoje de transformar é de 30 creches pequenas e de 18 creches maiores no mês. Essa é a nossa fábrica em Pernambuco, com capacidade já de transformar 42 das creches menores e 29 das maiores no mês. Só que eu tenho um dado aqui relevante. Uma ferramenta produz de 8 a 12 creches por mês. E eu levo 45 dias para produzir uma ferramenta. Então, se a gente tiver efetivamente demanda e recurso para financiar, o tempo que eu levo para gerar uma licitação, para mobilizar uma obra, eu consigo fazer uma ferramenta e ampliar a minha capacidade de fábrica. Então, se houver demanda, a gente não tem dificuldade de ampliar a nossa capacidade de transformação. E esse perfil principal ele representa 85% do projeto. O resto são perfis periféricos, então, com uma ferramenta, eu consigo atender 8, 10 do perfil principal. O FNDE produziu cadernos de requisitos para trazer inovação para dentro do ambiente escolar. E como o meu tempo está finalizando, apesar de que a gente tem 10 minutos a mais, porque a gente juntou as apresentações, tá? Eu queria fazer uma ressalva aqui. A minha grande preocupação nesse processo, e quem está aqui vai entender, a gente não pode flexibilizar a régua da qualidade. Na Boate Kiss e no Ninho do Urubu, não teriam morrido aquela quantidade de gente se houvesse conformidade técnica dos materiais utilizados. Imagina se pega fogo numa creche que tem 200 crianças lá e que a maioria delas está no berço. Então, a gente não pode flexibilizar a régua da qualidade e da segurança. Uma escola tem um requisito muito maior do que uma casa, do que uma habitação. Tá? E para todo mundo que é fabricante aqui, hoje a gente está no esforço de trazer inovação para o ambiente de compra pública. Eu tive na Angola 45 dias. Os chineses fizeram toda a infraestrutura do Brasil de educação, saúde, moradia em troca do petróleo em Angola, com tecnologia e fabricante chinês. Tem escola que tem 3 anos e elas estão caindo aos pedaços. Então, se a gente flexibilizar a régua da qualidade, da segurança, se a gente flexibilizar essa régua, tá? Um único fabricante consegue queimar a imagem de toda a inovação que a gente quer introduzir no Brasil. Então, tem que manter um nível de requisito técnico, de qualidade, de testagem, para que aquilo que se provar com qualidade a gente possa aplicar com segurança, sem que isso venha queimar esse esforço de que a inovação é uma boa solução no processo de compra pública. Eu não sou arquiteto, eu vou passar para o Tiago, ele tem 2, 3 slides, porque se falou muito em mim aqui, né, Tiago? Tá? E aí eu vou passar para o meu colega encerrar a apresentação. Obrigado, Sérgio. Muito preciso, como sempre. E, enfim, a gente não poderia deixar de fora a questão do BIM, né? A gente já utiliza ambas as tecnologias há bastante tempo.
E uma coisa bem importante que a gente consegue hoje unir todas as etapas de projeto. Né? O projeto já nasce para a tecnologia construtiva, já utilizando, né, os recursos de BIM, seja em família, né, o templates, né? O mesmo arquivo, vamos dizer assim, está trabalhando para desenvolver o projeto, junto com os arquitetos, os projetistas complementares, é o que gera a nossa lista de produção das peças na fábrica, já automatiza a produção, etiqueta, gera rastreio, vai para a obra, documentação de obra, a gente ainda utiliza para pós-obra depois. Então, bem importante, uma coisa que me orgulha bastante, né? Até outros colegas aqui, tem um colega do escritório da Plano, né, que são especialistas em BIM no Brasil também. Então, essa troca entre universidade, com escritórios de arquitetura do Brasil todo e de engenharia foi muito rica para desenvolver e incubar o BIM dentro da tecnologia do PVC concreto. E é importante que deixar claro isso também. Então, para a gente isso é um motivo de orgulho, né? E melhora muito a questão do projeto. Outra coisa que eu queria comentar também, Sérgio, é a questão do sistema ser um sistema aberto, né? O que significa um sistema aberto? Por exemplo, tem um projeto específico do FNDE, não importa o tipo. A gente consegue hoje fazer essas adequações ao projeto com as matrizes que a gente tem. Modular, coordenação modular, decimétrica, né? Importante também. Exatamente. Então, isso é uma coisa bem importante e essa capacidade de ter uma indústria bem desenvolvida na transformação, pode desenvolver peças novas, fazer uma adequação rápida com prototipagem no nosso laboratório, né? Assim como é plástico também. Então, a gente tem solução hoje para muitos projetos. Eu comentei ontem lá atrás, né, sobre uma questão, né, de por que em determinado momento a nossa empresa não achou interessante participar do processo do FNDE. Hoje isso já é uma realidade, a gente já consegue participar, já tem muitas obras executadas. Justamente por isso, a gente buscou solução para tornar o nosso produto adequado. Sérgio mostrou diversos tipos de projeto, com diversos tipos de acabamento, tipologias de arquitetura diferentes. Isso para a gente é bem importante também, porque a gente consegue ter a nossa tecnologia utilizada em diversas tipologias de projeto. E a gente sabe que tem que ter diferença, né? A gente fala da casa construída lá no Rio Grande do Sul, é diferente da casa construída em Alagoas, né? Ou por questões culturais no interior do Paraná. Então, a gente tem hoje recurso para adequar a nossa tecnologia a praticamente qualquer tipo de projeto. Por fim, um slide simples, né, que a gente sempre usa nas nossas apresentações, né, que é a questão dos kits sistêmicos. Né? Eu tive recentemente na Feira de Construção Offsite em São Paulo, encontrei muitos dos participantes, né, que estão hoje vão palestrar aqui, e é um ambiente que a gente acha maravilhoso pela troca de experiências e tecnologia. Da mesma maneira que hoje eu faço uma apresentação com uma empresa que é concorrente no mercado e concordante na tecnologia, essa troca é muito útil. A gente sempre busca isso, né? Novas soluções de acabamento para piso, para esquadria, um sistema de instalação, para shafts. Então, a industrialização, ela tem essa fortaleza, na minha opinião, né, na questão dos kits sistêmicos. Então, muitas vezes, não é só uma tecnologia que se basta inteira, mas é uma solução que a gente pode aproveitar e pode trocar com os colegas de outras empresas, né? Então, essa industrialização específica do nosso sistema permite muita utilização dos kits sistêmicos. Então, a gente consegue potencializar muito a produtividade usando esses kits sistêmicos que estão no mercado, diversos fabricantes. Tá bom, pessoal? Então, eu agradeço ao Sérgio e a vocês. Obrigado.